O auge da Constituição gentílica, como a vimos na América, pressupunha uma produção extremamente subdesenvolvida e, portanto, uma densidade populacional extremamente rala em um vasto território. Ou seja, uma condição em que o ser humano era quase totalmente dominado pela natureza exterior, com a qual se defrontava como algo estranho e incompreendido. Condição que se reflete em concepções religiosas infantis. A tribo permaneceu o limite do ser humano, tanto em relação ao estranho à tribo, quanto em relação a si próprio. A tribo, a gens e suas instituições eram sagradas e intocáveis. Eram um poder maior dado pela natureza, ao qual o indivíduo permanecia absolutamente submetido no que sentia, pensava e fazia. Na mesma proporção com que as pessoas dessa época nos parecem impotentes, elas também deixam de se diferenciar umas das outras, pois, como diz Marx, ainda estão ligadas ao cordão umbilical da sociedade natural. O poder dessa sociedade natural tinha de ser quebrado. E foi quebrado. Mas foi quebrado por influência que de antemão nos parecem uma degradação, uma queda no pecado das alturas morais singelas da antiga sociedade gentílica. São os interesses mais vis, a reles ganância, a busca brutal do prazer, a sórdida avareza, o roubo da posse comunitária em proveito próprio, que inauguram a nova sociedade de classes civilizadas. São os meios mais vergonhosos: roubo, violação, astúcia, traição, que solapam e fazem ruir a antiga sociedade gentílica sem classes. E a nova sociedade mesmo, durante todos os 3/4 de milênio de sua existência, jamais deixou de ser o desenvolvimento da reduzida minoria à custa da grande maioria expoliada e oprimida. E mais do que nunca, ela é isso. Trecho tirado do capítulo 3, A Gens Iroquesa, do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Frederick Engels. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 18. Sua calçada está alinhada com a do vizinho? Bloco 1. Como eu me encaixo no todo? É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. José Saramago. Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Paty, oi, Dedé, tudo bem? Oi, gente. Bom momento a todos e todas. Semaninha puxada, né, gente? Fala aí. A gente está aqui quase sem fôlego. Mil coisas borbulhando, mil questões para conversar, e a real é que a gente está começando a gravar sem ter um nome para esse podcast, então fique você sabendo que o nome do podcast virá depois. Claro que sempre a gente tem esse processo, né, um processo, digamos, quase de edição, de depois ajustar, mas a gente sempre começa com um tema, e dessa vez a gente tem
o que a gente quer falar, mas a gente não tem exatamente um título redondinho para puxar. Então, eu vou começar contando uma coisa que aconteceu hoje comigo, agora à tarde. Há umas 3 semanas, a gente estava na frente de casa e às vezes eu deixo meu cachorro ali com a gente sem a coleira para ele acostumar. Não é uma prática recomendável, eu sei, mas a gente fica ali com ele e tal. E nesse dia a gente estava montando as coisas de Halloween, ele escapou e um cachorro que vinha vindo com a coleira, mas com uma criança, com um adolescente, dono do cachorro, ele não conseguiu segurar, ele mordeu meu cachorro. Não foi nada grave, mas chegou, mordeu, ele ficou ali chorando e tal. Quando foi hoje, eu estava chegando com a Valentina do teatro, eu parei na porta, ela entrou e eu fui para a garagem. Quando eu estou descendo do carro, eu vi esse cachorro entrando disparado na minha garagem e o dono atrás. Eu entrei no carro, fechei a porta desesperada, fiquei com o coração muito acelerado. E aí ele saiu, pediu desculpas, tal, o cachorro tinha escapado. E aí eu entrei, e aí eu tomei água, tal, e eu falei, preciso falar com a Valentina. Aí eu fui pro quarto, ela estava lendo um livrinho de Halloween que ela vai contar amanhã na escola. E aí eu falei, filha, você não sabe o que aconteceu, a mamãe ficou muito nervosa, e se o Bosley tivesse saído para ver a gente, e aquele cachorro tivesse atacado ele, eu ia jogar minha bolsa, minha garrafa nesse cachorro. Ela olhou para mim e falou assim, mamãe, esse cachorro tem uma família que ama ele. Ele também tinha escapado da coleira, e ele é só um cachorro. A gente não ia deixar ele atacar o Bosley, mas nunca jogue nada nele. Aí ela virou para mim, aí eu falei assim, nossa filha, eu até me acalmei agora, obrigada. E ela falou assim, nunca faça, ela falou em inglês, nunca faça com o outro que você quer que faça com você, eu não vou lembrar exatamente como é a frase em inglês, e falou da empatia. Então, eu queria começar, já que a nossa proposta é falar sobre como está difícil, né, a gente viver em sociedade. Eu queria começar trazendo esse exemplo que aconteceu comigo e dessa lição que ela me deu, né? De como a gente está o tempo todo na defensiva e de como a gente está sempre olhando para o nosso universo. Então, assim, antes que machuquem o meu, eu vou machucar o do outro. Foi meio isso, né, que aconteceu comigo. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente pensa sempre numa reação, né? Numa reação muito de momento, isso também envolve muitas outras coisas, claro. Mas quando a gente vive, assim, em sociedade, com outras pessoas, onde a gente tem que compartilhar espaços públicos, né? A gente tem que mudar um pouquinho, né, o jeito da gente pensar. Dentro da nossa casa, a gente age e pensa de uma maneira. Quando a gente está fora, eu acho que falta um pouquinho essa ideia de que quando eu piso na calçada, mesmo que aquela calçada seja minha, em frente à minha casa, ela já não é mais só minha. Ela é de uso comum. A gente sabe que ali todas as pessoas têm o direito de passar. Né? É um lugar que foi criado para ter uma locomoção, né, adequada para as pessoas, né? Por isso que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem que cuidar da nossa calçada, né? Tem que deixar Nossa, uma que isso é calçada... seríssimo também. Eu ia falar isso, que não é sério, né? A gente tem que fazer isso, mas as calçadas são feitas, vou entrar um pouquinho na calçada, que é algum tema que eu gosto, uma coisa idiota, né? Parece idiota, mas as calçadas aqui no Brasil são feitas para os carros. Então, quando a gente vê uma sociedade que constrói calçadas para carros, daí vocês vão pensar assim, mas como assim? Do que ela está falando, né? Nossa, eu comprei, né, uma lajota tão bonita para colocar na minha calçada, tem um desenho legal, a calçada é cuidada, eu varro, eu lavo, não tem buraco. Só que é o seguinte, né, às vezes você vai andar na sua calçada, daí você tem que andar assim na calçada. Ou se não assim, né, depende do lado que você está. Daí você vai passar de uma calçada para outra, se é uma subida, é um degrau que, de verdade, gente, acho que eu, daqui a uns anos, não consigo mais naquele degrau.
E assim, é um degrau, depois passa outra casa, é outro degrau, vai crescendo o degrau. Daí você fala, mas por que esse degrau? Daí você descobre, para o carro entrar melhor, sabe, na garagem, para o carro entrar bonitinho na garagem, você teve que fazer, rebaixar a terra, assim, fazer um aterro ali, para ele entrar bonitinho dentro da sua garagem. Então, você está pensando nas pessoas que vão passar na sua calçada? Ou você está pensando em simplesmente chegar com o seu carro e entrar linda e maravilhosa dentro da sua garagem? A gente precisa de alguém para fiscalizar isso? Precisa, né? Eu acho que precisa, senão... nem vou falar dos estados das calçadas também, né? Com buraqueira, que não tem condição nenhuma para um cadeirante, por exemplo, conseguir andar pelas calçadas. Eu vejo muitos cadeirantes andando pela rua, nas suas cadeiras, assim, na rua, porque não dá para andar na calçada. Quem anda com carrinho de bebê sabe que a gente sofre com carrinho de bebê para andar nas calçadas aqui no Brasil. Então, um pequeno detalhe, né, a calçada, que causa irritabilidade. Você sai da sua casa, você vira o pé, ou você não consegue passar, você passa um susto, porque você tem que passar pela rua, daí o carro passa rápido. São pequenas coisas que o dia vai passando, aquilo vai te irritando, vai te chateando, às vezes te machucando. E daí você trata outra pessoa de uma forma diferente, né? De um jeito que você está mais nervosa, e daí a pessoa também não entende por quê. Então, olha, tudo isso para falar, gente, que tudo que a gente faz tem uma consequência para o outro e para você mesmo. Só que a gente parece que não aprende isso, né? A gente não consegue entender isso, por mais que as coisas aconteçam, né? Tanto na nossa vida, no micro, como a pandemia agora, a gente não entende essa ideia de que o que a gente faz tem uma consequência. Então, o evento da calçada, para mim, é muito forte. Então, mas aí, quando a gente fala, né, na questão da sociedade, de como a gente vê isso, de como quando é para mim e quando é para o outro, né? Então, por exemplo, o dia que eu estava ali, porque eu queria treinar meu cachorro, para que se um dia ele visse a porta aberta, ele não fugisse, que é por isso que eu deixava ele sem a coleira, e ele foi machucado, não gravemente, mas foi, e a responsável por isso era eu, que deixei ele sem a coleira, eu me senti atacada. Hoje, só para explicar, a minha garagem, a parte que o cachorro entra, é uma parte que é aberta, ela é uma continuação da calçada, então você tem acesso, né? Não tem grade fechando a frente da casa, nada. Eu me senti muito, muito agredida e invadida. Mas aí, o que uma criança de 8 anos, minha filha, me mostrou é que, assim, não é porque está dentro da tua casa, da tua garagem, que você tem o direito de machucar ou matar o cachorro e fazer o que exatamente você está reclamando que você não queria que fizesse com o seu cachorro e que foi o que te gerou esse medo todo quando você viu o cachorro. Então, assim, é isso, né? Eu quero entrar bem com o meu carro na minha garagem, então eu vou deixar a calçada rebaixada, mas se eu cair e torcer o pé na sua calçada porque você fez a mesma coisa, aí a conversa é outra. É assim que a gente tem vivido um pouco, né? E uma das coisas que a gente falou, assim, é de como a gente não queria trazer a pandemia, por exemplo, como uma muleta para essas questões sociais que elas já são tão presentes, mas como ela escancarou isso, né? Porque é a história da decisão, e agora os estados estão afrouxando aí, né, o uso de máscara, ou não, aqui já é afrouxado para quem é vacinado e tal, mas existem algumas escolhas que não são só sobre mim, não é? A gente até falou uma vez, um dia que eu vi uma criança
num aeroporto e os pais estavam sem máscara e a criança com máscara e os pais falando assim, põe sua máscara aí porque eu já estou vacinado. Eu acho que passa por tantos lugares, assim, sabe, eu não sei se aquele funcionário, ou se aquela criança, porque tem pessoas que não podem usar máscara, por exemplo, né, porque tem alguma questão que não pode, a gente sabe, existe, elas são liberadas de usar, mesmo numa situação extrema de que tem que usar. Custa eu me prevenir para talvez não contaminar essa pessoa, porque eu posso estar com o vírus que não vai me causar, né, estrago, mesmo eu estando vacinada, talvez eu nem saiba que eu tive o vírus, que eu fui contaminada pelo Covid, porque eu já estou vacinada, mas eu posso transmitir para uma pessoa que por algum motivo não pode estar de máscara. Então, assim, a gente começa a entrar nos lugares de, de respeito mesmo, né? De respeito, de conviver em sociedade, de olhar assim, pô, se vamos falar da calçada, se essa rua inteira, uma pessoa que vier para cá vai ter que passar por todas as calçadas, por que a gente não faz uma coisa só? Por que a gente não unifica? A gente não tem essa consciência como sociedade, né? Não, a gente não unifica nada, na verdade, né? Andréa falou será que a gente precisa de multa, né, ou de alguém olhando, ou alguma coisa assim? E ela imediatamente respondeu sim, né? Eu estava aqui pensando, claro que sim, porque a gente precisa cada vez mais viver com regras, com leis, com normas, porque a gente não consegue viver mais em sociedade sem isso, né? Parece que cada vez mais. Então, se não existe a norma, se não existe fiscalização, se não existe nada disso, a gente simplesmente não faz, porque não é do meu interesse, porque eu não estou preocupado com o outro. O limite da garagem, a calçada, eu acho que vocês trouxeram imagens bem fortes aí, sabe? O Dedé falou uma calçada, é uma bobagem uma calçada. Não, a gente está falando de uma coisa pública, né? A gente sempre cobra, né? Políticas públicas e tal, mas olhando para a gente mesmo, a gente consegue viver sem essas políticas públicas pela gente mesmo, civis, se organizando, né? Se organizando e se autorregulando, parece praticamente impossível isso. E eu acho que de verdade, eu acho que é. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem a tendência não, estamos todos preocupados com o outro. Tem essa tendência, né, de dizer muito, de falar muito sobre isso, mas, na verdade, será que a gente não está preocupado mesmo, com a minha casa? Com o que acontece aqui dentro só? Será que, na real mesmo, eu estou preocupada, né? Quando ela começou a falar da calçada, de novo também, eu pensei nos cadeirantes, porque se a gente está falando, e depois a Dedé trouxe, né? Porque imediatamente me veio essa imagem. Porque a gente não pensa em todas as pessoas que passam pela garagem, né? Todas. A gente estava falando ainda de um determinado tipo de pessoa e, de repente, a Andréa trouxe as cadeiras, os cadeirantes. E não sei, da garagem é muito simbólico isso, né? A criança chamar atenção para isso. De novo, assim, acho de uma beleza, de um abrir os olhos, né? Eu acho que a criança faz isso o tempo todo com a gente. Toda hora. O tempo todo. A gente fala de diversos assuntos, fala tudo, e de repente a gente vem e traz uma fala de uma criança, que parece que ela resolve tudo, porque ela tira a venda. É impressionante como a criança consegue desvelar a coisa, né? É claro, não é porque está dentro do seu que você não vai respeitar. Ué, então você precisa do limite do portão? Você precisa do limite do muro?
Porque se tiver dentro, não, as regras são minhas só, e ninguém será respeitado, porque aqui sou eu que mando e é do meu jeito, né? Então, é perturbador, muito... né? É perturbador mesmo, mas você tem razão, Dé. As crianças chegam com essas falas para perturbar. Então, por isso que, aliás, essa palavra é bem usada, né, com as crianças. Está perturbando. Não para de perturbar. Mas é isso mesmo que elas fazem. E tem adulto que demora tanto tempo para perceber que essa perturbação é assim, ó, acorda para a vida, que elas ficam perturbando. Então, quando a gente se atenta a essas pequenas falas que parece que... Porque eu acho que quando a gente... Rita, quando você fala para ela, poxa, obrigada, né, por ter falado isso, você está mostrando para ela que ela está sendo ouvida e que ela tem voz dentro da sua casa e fora dela. E isso é muito importante. É que eu estou esquecendo a palavra, quando você... Chancela? Não é essa palavra, mas isso, quando você chancela, você dá também autonomia, você mostra, né, que ela tem autonomia para falar, para se posicionar, que ela pode falar, que ela tem a propriedade dela para falar. Então, isso é importante para as crianças. E quando a gente vive assim num lugar com muitas pessoas, que a gente chama de sociedade, a gente precisa dar voz a todos, das crianças, dos bebês, até os idosos, até as pessoas que perderam a memória, até as pessoas que estão acamadas, né? Todas as pessoas, elas precisam ter a voz delas, o lado delas, de enxergar essa sociedade. Então, a gente parece que faz um padrão, e esse padrão, ele não pode ser quebrado, né? Ele vai ali, nesse bloco, onde há vários excluídos, se bobear, tem muito mais excluído do que o bloco, e os excluídos combatendo nesse bloco. E esse bloco só fica com um escudo, tipo, não incomoda. Não incomoda, a gente está indo. Não vem aqui, não incomoda. Então, me veio até a imagem dos vikings, como eles se protegiam em todas as batalhas deles, né? Que eles falavam shield, e todos levantavam o shield. Então, me lembrou isso, né? Olha, tá vindo, né, as crianças aí falando shield, aí todo aquele bloco de padrão levanta o shield. E é nessa linha, assim, que eu acho que a gente queria falar um pouco, né, gente? Do respeito e de todos os lados que a gente tem que ver dentro, falando mais uma vez daquela palavra que eu usei daquela vez, do pacto. Que pacto é esse, né? Quem que escreveu esse pacto? Quem formulou esse pacto? Quem pensou esse pacto social? Será que todos que estão na sociedade pensaram esse pacto? Essas pessoas foram pensadas dentro desse pacto? Então, é difícil. Será que por isso que não tem tanta gente que se sente excluída? Não só está excluída, mas também se sente excluída. Porque não se enquadra, né? Não se encaixa nesse chamado pacto social. Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2.
a linha tênue entre o meu e o nosso. A gente tem um tema. A gente tem. A gente sempre teve. E a gente sempre fala sobre ele. É impressionante. A gente sempre fala. Sim. É engraçado como a gente vai e volta nos mesmos assuntos, olhando por várias vertentes, dando vários títulos. Mas existe aí. A gente falou de escuta, de voz, quem constitui essas pessoas, como essa sociedade é feita, né? E a gente sabe viver em sociedade, de verdade, a gente sabe. Porque a gente está sofrendo com os conflitos de não conseguir mais se entender. E quando a gente diz se entender, é entender o outro, entender outros, né? E a gente está nesse lugar hoje. A gente não consegue mais se entender dentro da própria casa. Então, a gente vai voltar na pandemia. Voltar não, a gente está nela ainda, né? Mas assim, no assunto da pandemia, porque o que a gente viu, né? Quantos relatos próximos da gente. Não precisa ficar, eu li, não sei onde, não. Foi aqui, ó. Foi na minha família, foi aqui no meu vizinho, foram os meus amigos que tiveram tantos problemas dentro de casa. Quantas coisas apareceram, quantas coisas desapareceram, né? Porque a gente também vive, muitas vezes, uma vida tão artificial, que quando você começa a viver uma realidade, as coisas desaparecem. Você fala, nossa, eu acreditava que aquilo era assim. E daí você vê que não era. Ah, eu pensava que aquilo funcionasse assim, mas, nossa, não funciona. E você vê que não funciona. Então, esse momento da pandemia trouxe, como você disse no começo, Rita, trouxe à tona todas essas questões de viver em sociedade. E a gente não está falando aqui em viver em sociedade, no mundo, como humanidade, não. É dentro da nossa casa, dentro do nosso quarteirão, dentro do nosso ambiente de trabalho. Levantou o tapete, né? Levantou o tapete. Estava tudo lá, né? Poxa vida, estava tudo lá escondidinho. Foi levantar esse tapete? Levantou, gente, levantou. Não tem volta. Ou você lida com isso, ou você vai ficar pagando terapeuta pro resto da vida. Mas aí mesmo pagando, tem que lidar com isso. Não, aí você paga para lidar com isso, né? O duro é o dinheiro que você vai gastar, né? Porque se você não assumir que isso saiu debaixo do tapete, que você tinha enfiado lá, se você não assumir isso, é muito dinheiro que você vai gastar. Pô, melhor assumir logo. Então, agora eu quero chamar para uma outra provocação. A gente está falando né, dessa dificuldade que todos nós temos de viver em sociedade, de olhar para o outro quando a gente está num espaço que é coletivo, seja ele dentro da nossa própria casa, no nosso núcleo menor, seja na família maior, né, que a gente sabe que começa a aparecer. Quanto mais você vai abrindo, mais vai aparecendo questões e sujeiras embaixo do tapete, seja na nossa vizinhança, a gente já deu alguns exemplos aqui, aí vai para a cidade, o estado, o país. Como a gente também se defende de não cair na armadilha de também estar sempre cedendo? Vocês entendem o que eu quero perguntar? E é preciso estar nessa defesa? Por exemplo, eu precisava ter pensado em armas para atacar um possível ataque que não aconteceu, que não tinha nada a ver, que era só um cachorro assustado encontrando um caminho porque ele tinha fugido e estava correndo do dono e o dono atrás dele, era só isso, era só um cachorro assustado, tanto que ele me ignorou, gente, me tranquei dentro do carro, não, o cachorro já tinha ido embora, ele me ignorou, e eu ainda fiquei ali alimentando uma mas sim, o sim nunca veio,
Mas aí também, mas e se tivesse acontecido? E o se? Como é que a gente lida com isso no coletivo? Como diz a nossa grande amiga Carolina Schneider, não existe o se. Então, quando ela sempre falava isso, mas o momento que mais me marcou que ela falou isso foi na morte da mãe dela, né? E ela falou com muita força mesmo, não existe o si. Então, quando a coisa já aconteceu, não dá para voltar. E se eu tivesse feito, de verdade, a gente não consegue saber, né? E eu acho que é realmente perder muita energia com isso. Então, a gente tem que aprender com as coisas que a gente viu que não deu certo, claro, mas o si tem que ser futuro, né? E a mãe fala que um pé de si não dá nada. Não dá nada um pé de si, falou tudo. Mas onde está essa linha? Da Do gente não si cair. e do estar... onde está? Como eu identifico essa linha? Será que a gente encerra aqui e deixa isso pairando na cabeça? Ai, Rita, eu não sei, mas eu fiquei, me veio um negócio aqui, eu nem tenho propriedade para falar sobre isso, mas parece meio que um instinto de sobrevivência, talvez, sabe? Esse lugar do individual, assim, dessa proteção, desse lugar de bicho, assim, de me proteger, de sobrevivência mesmo. Mas a gente está demorando muito para entender que a gente só sobrevive junto com outros, quando a gente está junto, né? Então, esse lugar, de novo, vamos voltar para a pandemia, não, mas eu vou puxar só um pouquinho, porque eu não falei da pandemia, mas eu, eu não falei, mas eu acho que a pandemia escancarando isso. A gente não vive sozinho, a gente não consegue sobreviver sozinho, não depende só de mim. Eu vou vacinar, eu vou fazer isolamento, eu vou passar álcool em gel, eu vou lavar minha mão, eu vou tirar meus filhos de todos os lugares, mas não depende só de mim. E aí, entendeu? Então, esse instinto que talvez assim, eu preciso cuidar do meu, eu preciso me isolar, eu preciso, esse instinto de sobrevivência, eu não sei, mas para mim ele é praticamente uma morte, né? Você olhar e tentar se proteger tanto e se isolar tanto, e agora é o condomínio fechado, a minha casa, a minha tranca, o meu carro blindado, isso, e a gente vai se fechando e se segurando, e é segurança, 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 segurança que eu estou cuidando, você está morrendo ali, porque a gente não vive assim, e a gente não tem como garantir isso, a não ser se a gente viver junto, entender que a gente precisa um do outro e a gente está ligado. Eu posso estar dentro do meu blindado, mas se não tiver comida lá fora, se não tiver emprego para todo mundo, eles vão me pegar. Todo mundo vai me pegar. Por quê? Porque está todo mundo tentando sobreviver. Então, ou tá bom para todo mundo ou não tá, né? De novo, eu acho que é esse o lugar. Ou Parece tá, tão ou básico, tá. né? Isso. Parece tão básico isso. Eu não sei, assim, vocês vão falar, mas que coisinha mais clichê, que piegas, né? Mas tá tão difícil andar pela rua e ver pessoas em condições, né, em situação de rua, sem ter um lugar para morar, sem ter uma vida minimamente digna, onde a pessoa tenha um lugar para tomar um banho, né, para se higienizar, para ter uma alimentação. Tá muito difícil. E isso é mundo, tá? Porque eu estou nos Estados Unidos, que existe pobreza, não vou falar que não existe, mas assim, aumentou muito, assim. Você vê as pessoas nas ruas também.
Então, é mundial, e de novo aí a gente vai para um coletivo que a gente só expandiu mais, né? Mas não adianta estar bom para mim na minha casa, ou para mim no meu bairro, para mim na minha cidade, no meu país, é mundo, então assim, mas a gente tem que começar do micro e ir expandindo isso, né? Mas isso tem E que mudar na cabeça da gente, no sentido de que, Rita, aquela pessoa, ela está na rua porque ela quer? primeiro que poderia ser qualquer um de nós, né? Poderia ser Não, eu. não, desculpa, assim, eu já conversei com muitas pessoas que falam que a pessoa está na rua porque ela não quer trabalhar. Porque quem quer trabalhar, consegue trabalhar. E consegue as coisas na vida. Então, aquela pessoa está em situação de rua porque ela quer. Porque eu não consigo entender que tipo de pessoa seja essa que goste de morar na rua. Tem alguém que gosta disso? Andréia, tem uma coisa que me irrita muito, que é esse lugar de ter escolha ou não ter escolha. As pessoas confundem tudo. Muito. Como se Falam ninguém muito sobre não tivesse. ter escolha quando tem muita escolha, muita, mas talvez não seja como ela gostaria. E não consegue olhar para o outro que efetivamente não tem escolha. Porque não tem. Não vem falar que tem. Então, nós vamos entrar em meritocracia, que é o que você está falando. Ah, não, basta ter muita vontade, basta se esforçar. Se esforçar como? Gente, Você não tem o saneamento básico, você não muita tem família saúde, perdeu você não tem emprego comida. e foi despejada da Foi, noite para o dia no meio da pandemia e foi, foi morar na rua foi. com o que dava para carregar, assim, isso é uma realidade, é um fato. Sim. Então, por isso que eu falo, poderia ser qualquer um de nós. E quando a gente olha, né, para essa situação que parece tão óbvia, né? Ah, se você quiser, você faz qualquer coisa e você se vira e você não passa fome, você consegue se manter. É Para como nós é se fácil falar isso. cada um, não, mas é como se cada um de nós, seres humanos, que não estamos passando por esse problema, não tivéssemos outras questões que a Sim. gente não consegue passar por cima, outras Isso. questões que a gente não consegue superar, que nem a terapia que a gente tem condições de pagar ajuda a tirar a gente desse lugar. Não, olha onde a gente chega, né? Então, como se fosse possível relativizar, né? Um problema com o outro. A gente, mais uma vez, você está, Carolina. Ela sempre falou, a gente não consegue relativizar um problema. Não tem problema maior ou menor, tem o seu problema. Acabou. É o seu Eu problema. sempre lembro dela falando isso. Então, A gente não compara problema. Então, cada vez que uma pessoa vem falar comigo que está com um grande problema, e, na minha opinião, aquele problema é um nada, eu falo, peraí, é um nada porque não é seu, né? É um nada porque não é você que tem que resolver. Então, para, respira, escuta e pensa, o problema é dessa pessoa e está doendo para essa pessoa. Então, E é nessa hora que vai dar merda se você se colocar no lugar dela, que você não está no lugar dela. é nessa hora que dá merda. Falou tudo. Adoro Rita falando da merda. Ah, e eu falo merda, não merda. Boa, boa. Mas, Paty, sabe o que eu queria falar? Uma coisa muito importante que você falou um tempo atrás, da autorregulação. Ela é muito difícil. E ela começa dentro de casa com as crianças. É ali naquele momento, né, que a gente fala assim, ó, parou. Parou, já está tarde, vocês estão gritando, estão falando muito alto, né? As pessoas estão dormindo. Então, nesse momento, você fala parou e você explica porque você falou parou. Na próxima vez, talvez não aconteça, na próxima também não, mas uma hora eles vão falar, putz,
Eu acho que olha para fora, tá bem escuro, tá tudo muito quieto, vamos ficar quietos também. É a criança pedir para usar máscara, né? Para os É a outros. criança pedindo para usar máscara, né? Para os outros colocarem a máscara para respeitar quem está do lado, né? Isso Essa é criança é autorregulação. julgada, e essa criança está sendo julgada hoje. Posso dizer, porque eu tenho uma aqui em casa que fala para mim que pede, sabe? É, e o pior que é, né, Paty? Então, autorregulação no trânsito, quer mais lugar para regras do que no trânsito, mesmo E aqui no aquele lugar, Brasil. né, Dé? Você fala assim, você tem que andar dentro do limite de velocidade, porque você vai receber uma multa, ou porque é seguro e é o que tem que ser feito. Exatamente, Gente, exatamente. mas a multa eu passo para o meu colega, né? Ah, mas também não é tão Quem aí caro, tá né, com... Rita? Não, eu Não é também não tão é tão caro. caro. Pelo menos eu cheguei mais cedo. Hoje em dia, nem de carro dá para andar, né? Preço da gasolina. Ah, meu Deus, Não, nem vamos de mudar de carro, assunto. exatamente. Vamos voltar. Subiu aqui Voltando, também, viu? Vou falar, tô falando, estamos ali, ó. Estamos ali, Não, estamos a ali. situação ainda não tá igual, mas... Mas da vacinação a gente Aliás, está bem melhor que o aí. Brasil passou, quem vai falar isso agora? Olha! A gente está bem eu vou melhor. falar que para Agora, deixa eu atingir o falar uma coisa. Brasil em qualquer coisa hoje está difícil, hein? O Brasil está se Ó, não, superando mas dia aí, a dia. na vacinação, agora, por que esse povo não estava vacinado antes? Que o nosso ilustríssimo não forneceu. Porque não Não tinha tá claro vacina. isso? Pois é. Não quiseram pagar um doleta, né, para ele. Mas, gente, Não está claro nada. não está claro Aqui nem nada, desenhando. nem desenhando. Mas sabe que o nosso sistema de saúde ele é tão forte e todo mundo já está tão acostumado a tomar vacina aqui no Brasil, né? Que você vai no posto, toma vacina, você tem a sua carteirinha, e qualquer pessoa que tenha a carteirinha entra em qualquer posto, de qualquer lugar do país, e põe a vacina em dia, ou toma a vacina que precisa tomar naquele momento, que aqui não adianta falar não toma vacina, todo mundo vai tomar. Já está na cultura. Olha o que é uma cultura. Isso não aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tem. Nos Estados Unidos foi o oposto, né? Peraí, tá dando vacina de graça? Alguma coisa aí tem. Você sabe que agora... Mesmo tendo um representante máximo da nação dizendo o contrário. Claro, não adianta daí. Não adianta, porque já está na cultura. Na Peraí, a cultura gente não tem coletiva. nada de saúde de graça, nada. Agora, essa vacina é de graça? Eu não quero nem falar sobre isso. Gente, não, é básico. Não é que a pessoa é ignorante, não é que a pessoa é anti-vax, não é só... Mas, Bastante anti-vax agora... também, mas... Tem bastante. Mas agora, eles já estão na fase final de aprovação para vacinação de criança, né? Pode ser que a semana que vem a gente já comece a vacinar de 5 a 12 anos. E você sabe que eles fizeram uma coisa, eu achei muito legal a maneira... Nós já mudamos totalmente o tema, para quem não tinha um, já estamos com 2, né? Mas vou só encerrar isso aqui. Porque é sobre sociedade, né? Sobre aí vindo sobre os do pactos. Governo, É o sobre os coletivo. pactos. Mas o que eles fizeram, antes do FDA aprovar mesmo tal, eles montaram um plano que provavelmente é olhando para isso. Então, as vacinas das crianças não serão dadas nos sites, nos espaços, como eles fizeram com os adultos. Porque quando liberou vacina de adulto, era uma loucura, aí você tinha que agendar, e aí eram aquelas filas gigantes, eles chamaram o exército para ajudar a vacinar. Então, foi uma loucura. Para as crianças, eles vão dar. Então, eles anunciaram antes de ter aprovado a vacina, nas escolas,
nos hospitais infantis, nos pediatras, vão mandar para os pediatras, e não é no explicaram por supermercado, quê. né? Não. E explicaram por quê. Porque o meu flu eu vou tomar no supermercado aqui. Viu? É assim, Paty, na farmácia, que aqui é a farmácia onde você vai comprar maquiagem, esmalte e vai comprar o remédio. Eu, por acaso, tomei num centro, e o Fábio também, mas assim, teve muita gente que tomou na farmácia, que é o supermercado daqui, vai. Mas eles explicaram, eles falaram assim, a gente quer que os pais e que as crianças estejam num ambiente de confiança e confortável para a vacina. E eu achei isso de uma inteligência estratégica, olhando dessa forma, e de um respeito tão grande, porque assim, eu fui lá rapidinho quando liberaram para mim e tomei, mas assim, tem as questões, por que demoraram tanto para aprovar das crianças? Eles estavam chegando na dose ideal, e teve um monte de questões envolvendo as crianças, alguns pequenos casos de miocardite, acho que é. Isso deixa a gente com um pezinho atrás, sabe? Eu acho que, né, como todas as vacinas devem ter algumas questões, enfim, não sou especialista de vacina, não vou falar sobre isso, mas eu achei que isso foi uma forma de olhar e falar assim, nós não vamos colocar você e seu filho numa fila gigante, numa aglomeração dos infernos, Não, vai lá para o teu pediatra, toma com o pediatra que você está acostumado, vai para o hospital da criança, na escola. Se der na escola, eu vou achar ótimo, e é a minha primeira opção hoje, se eu puder escolher, é na escola, que é um ambiente assim, imagina que bonito, assim, as crianças todas que passaram por essa pandemia, que foram tiradas dessa escola, que estão lá de máscara, respeitando as regras, ainda vivendo essa coisa, né, de não ter tanta socialização, tomando a vacina junto com os pares que estão ali. É o primeiro espaço social das crianças depois da família, né? É a escola. É a escola que recebe essas crianças quando sai do espaço família e os amigos que a gente oferece para eles. Sim. Eu acho bonito, eu acho simbólico se essas crianças puderem tomar a vacina delas nas escolas, sabe? Eu acho legal também. Foi uma iniciativa inteligente, porque eles sabem, né? O Estado sabe que ele não, há muito tempo, já foi quebrada essa confiança, né? Porque tem isso, né? Dentro desse pacto tem que se construir a confiança. Então, quando a gente cria espaços públicos, a gente só frequenta um espaço público onde a gente confia, né? Bom, mas eu acho que a gente já pode ir se encaminhando aí para o final, né, gente? Porque esse assunto, como todos os outros que a gente tratou, esse aqui é o nosso 18º, né, assunto. Aquela primeira maioridade ali, já dá para começar a comemorar? Já dá para tirar a carteira de habilitação? É isso aí. São todos muito complexos, são todos com muitas camadas, com vários braços. Então, se a gente falar sobre tudo, a gente fica horas e horas aqui, né? Não é falta de vontade, não, porque a gente vai que vai, né? Mas eu vou dar minha dica, que é um livro de Engels, que trata da origem da família. Da família que a gente conhece agora, dentro dessa nossa sociedade. Então, ele traz todo o estudo de Morgan lá de trás, desde os tempos primitivos, daí passa pela barbárie, até chegar na civilização, o que foi acontecendo com essa família, como que era um grupo familiar, e como a gente chegou a esse grupo familiar. Então, para chegar nesse grupo familiar, ele também estudou a criação das propriedades privadas e a criação do Estado. Então, o nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu indico muito para a gente entender onde estamos, por que estamos, de onde viemos. Friedrich Engels. Essa é a minha dica.
e eu posso pegar tudo que a Dedé falou para dar a dica do meu livro, que é outro, mas que ele passa por tudo isso, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que ele também, ele traz, foi um livro para mim, assim, complexo de ser lido, eu tive que parar em vários momentos, e ele é denso, ele tem muita história, mas ele vai traçando também, Dedé, ele passa por família, ele passa pelas sociedades, ele passa pelas necessidades de sobrevivência, e aí ele vai até ele chegar nos dias atuais, né, da sociedade como a gente conhece. Eu acho que esse livro, ele é um livro, assim, todo mundo tem que passar por ele um dia, sabe, na vida, porque ele explica muita coisa, e eu vou dizer até uma coisa, eu não terminei esse livro muito otimista, não, com a humanidade. Ele não foi um livro que me deu uma esperança no final, sabe? Não é um livro, para mim, eu já conversei com outras pessoas que tiveram outra perspectiva, mas eu também acho que a partir dele a gente olha e fala assim, tem muito trabalho a ser feito se a gente realmente quer ter esperança e acreditar que pode ser melhor, porque é isso, né? A gente está ainda construindo a história. Porque é criação de modos de vida mesmo. Porque do jeito que a gente criou, que ele explica aqui, e como explica aí no Sapiens também, não vai dar ruim, gente. Tá dando ruim. Paty. Bom, já que tá dando ruim, a minha dica é para que a gente observe a natureza. Eu acho que a natureza tem muito para ensinar para a gente. O coletivo, né? O modo de vida dos animais. Se a gente observa as formiguinhas caminhando e levando comida, e todas juntas ali, tendo aquele objetivo em comum, né? Eu acho interessante, acho bonito, e não só isso. Acho que a natureza traz tudo para a gente. Acho que é o grande aprendizado. E nisso eu vou entrar no livro Robô Selvagem, que eu ganhei da minha amiga Rita Elisa, que eu amo esse livro. Eu li com as meninas, já emprestei para várias outras mães. Ali fica muito claro que se ela não observa o entorno dela, e se ela não entra ali naquele coletivo do espaço, do modo de vida, ela não sobrevive. Então, eu acho muito bonito esse livro. E também o filme Animação Vida de Inseto, Pixar, de 1998. Eu fui olhar o ano porque ele é bem antigo, mas eu acho ele incrível. Eu adoro. Que ideia que era filme. tão antigo assim. Também não, Dé. Também não tinha, mas eu sabia que era antigo, mas também não tinha ideia. Mas ele é demais. Eu acho que ali traz tanta coisa daquelas, de quando eles conseguem se organizar, né? Se organizar, e a força que aqueles insetos têm e que eles não sabem e nem imaginam, porque eles só obedecem regras determinadas, impostas, que só prejudicam a comunidade deles, né? O coletivo. Então é muito bonito. Eu acho que é isso. Hoje então... fui eu que trouxe animação, Rita. É verdade, eu trouxe livro, Rita. Olha, hoje eu tô ali, ó. E Sapiens ainda, hein? Não, nossa, ela fala, cabeção, ela reclama hein? que ela não traz. E quando ela traz assim, um e ainda tijolo na cabeça. Ainda dito regra, que todo mundo tem que ler esse livro, porque eu me ferrei lendo ele, todo mundo tem que... Põe um pi aí nessa palavra, Dedê, gente, eu tô liberando demais. Eu tô adorando a Rita, eu estou adorando. Ai.
Bom, gente, até a próxima. É então. isso. Beijo. Beijinhos. Um dia eu conto por que eu tô adorando, tá? Hashtag Rita Pistola. Um dia você conta. Pistola! Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constância, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constância. Edição, Dedelo 20.